Podem sentar, meus irmãos. Ao estudarmos o livro de Neemias, já podemos observar que temos diante de nós o trabalho de um verdadeiro reformador, de um líder que conduzia uma equipe para uma grande obra. Mas não apenas isso. Neemias não era apenas um líder talentoso, como vários outros líderes talentosos apareceram na história. Neemias era um líder piedoso. Era um homem que conhecia ao seu Deus. E além de piedoso, ele também era perseverante. E essa também é a qualidade de um líder piedoso. Alguém pode ser realmente piedoso e pode não ser perseverante. Pode ser inconstante. E isso certamente trará muitas dificuldades àqueles que estão em posição de liderança. A piedade sem a perseverança pode se transformar em fraqueza. Pode se transformar em fraqueza. E isso é um problema grande. A piedade e a perseverança são marcas de líderes importantes. Importantes aqui no sentido de estarem diante da presença de Deus, conduzindo o povo como Deus deseja. Eu quero pedir a algum irmão que abra a porta ali, que tem uma irmã querendo entrar. Neemias não era apenas um homem forte para o trabalho, meus irmãos, mas um líder piedoso, um homem de oração, prudente e estratégico. Como cristãos, talvez absorvidos por causa da cultura do nosso tempo, eu penso que a estratégia muitas vezes é mal vista no nosso meio e talvez até interpretada como astúcia pecaminosa, o que não é verdade. Um verdadeiro líder é um líder estratégico. Ele não é um líder engessado nas suas estratégias, porque Deus pode fazer uma curva que o líder não espera, mas o líder segue na curva divina. Neemias nos mostra que Deus dá dons aos seus servos para a administração de tempos difíceis. Uma pergunta que precisa ser feita a todos nós nessa manhã. Como você e eu temos nos portado em tempos difíceis? Será que o desespero tem sido a marca do nosso comportamento em tempos difíceis? Será que a falta de confiança tem sido a marca do nosso comportamento em tempos difíceis? Será que a ansiedade tem sido a marca do nosso modo de nos portarmos em tempos difíceis? Será que a ira, a raiva, a explosão tem sido verdadeiramente a nossa característica em tempos difíceis? Não adianta nós dizermos meramente assim, mas o que eu estou passando é muito duro, é muito severo, é muito estressante, então não tenho como reagir de outra forma. Você acha que Neemias não estava num tempo estressante? Com alguém ou com dois líderes significativos no meio do povo, Sanbalat e Tobias, falando contra eles, e não apenas isso, nós vamos ver nesse texto que Sanbalat e Tobias instigaram os samaritanos contra os judeus. Sabemos que já havia uma divergência significativa entre samaritanos e judeus. Então eles não se contentavam apenas em se opor, porque o opositor da obra de Deus, ele não se contenta apenas em se opor, ele tem que formar uma coalizão de oposição. Ele tem que juntar pessoas para aumentar a oposição, para que ele se sinta verdadeiramente forte. Isso é um sinal tão grande de fraqueza, porque em nenhum momento nós vamos ver Neemias levantando o povo em rebelião contra seus inimigos. Na verdade, nós vamos ver Neemias preparando o povo para a autodefesa, para a preservação da própria vida. Nós vamos ver Neemias cumprindo na sua gestão o mandamento não matarás. Mas como assim, pastor? Se ele incita o povo a ter armas, como ele está cumprindo o mandamento não matarás? É muito simples. O mandamento não matarás é um mandamento para a preservação da vida. Há um aspecto positivo e um aspecto negativo no mandamento não matarás. Você não deve assassinar. Esse é o aspecto negativo. Não assassinarás. E não permita que outro faça isso. Esse é cumprimento do mandamento também.
Então, se Neemias estivesse conduzindo o seu povo e dissesse meramente, ou tomasse meramente, uma posição pacifista, e dissesse assim, irmãos, vamos trabalhar, e o que vier, veio. Se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer. Perceba que não é isso que Neemias diz ao povo. Neemias diz, nós vamos continuar trabalhando e vamos estar preparados para o combate. Nessa porção que iremos estudar, devemos entender aqui a dinâmica do texto desde os capítulos anteriores. Se vocês têm acompanhado desde o início do capítulo 1 de Neemias, os irmãos vão perceber que, em termos literários, há algo significativo aqui, que Sanbalate e Tobias, eles vão aparecendo aos poucos, mas a participação deles no texto vai aumentando, vai crescendo. E o texto, nesse formato literário, também inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando que muitas vezes a oposição é crescente, ela começa apenas com a insatisfação. Esse foi o começo da oposição de Sanbalate e Neemias. Uma insatisfação. Lembram? Eles estão fazendo isso contra o rei, mas o rei havia autorizado. Então eles estavam um pouco insatisfeitos. Então agora a insatisfação aumenta e vira ira. Então eles vão dizer, a gente vai deixar eles levantarem esse muro num dia só? Nós não podemos fazer isso. Vamos juntar aqui um pessoal para a gente se opor a isso. A gente não pode permitir que isso aconteça. Ruínas vão se transformar num muro. E a gente vai vendo do outro lado da história, daquela equipe que estava com Neemias, trabalhando. Mas aqui já aparece indícios de desânimo no meio do povo de Deus. Pela leitura, nós já detectamos isso. Há desânimo no meio do povo de Deus. Aí a pergunta que nós devemos fazer ao texto: você viu desânimo em Neemias nesse capítulo? Agora, você viu Neemias ignorar o perigo nesse capítulo? O povo de Deus estava diante do perigo e o povo de Deus foi desanimado. O líder, Neemias, estava também diante do perigo, mas ele não foi desanimado. A pergunta que a gente pode fazer: será que Neemias teve medo? Certamente. Porque quem está correndo o risco de perder a vida e não tem medo? O medo é um mecanismo de defesa, né? Mas a grande questão aqui que nós precisamos observar no texto é que há duas formas de lidarmos com o medo, né? É aquela de paralisarmos e retrocedermos, e aquela de encararmos a realidade e avançarmos, perseverarmos. Como nós lidamos com os nossos medos, irmãos? Será que estamos sendo travados? Será que estamos sendo bloqueados? Será que estamos sendo impedidos por causa do nosso medo? Ou nós perseveramos? Será que por causa desses nossos medos ou por causa de pequenas oposições ou pequenas dificuldades, você é daquele tipo de pessoa que nunca consegue terminar o que começa? Nunca consegue terminar um projeto? Você começou vários na sua vida, várias edificações de vários projetos e nunca conclui, nunca termina, nunca chega ao final. Não porque surgiu um problema, porque surgiu um imprevisto, porque era tanta coisa contra, tanta coisa dando errada. Então eu mudei, fui para outra coisa e você desistiu de novo, e mudou de novo, e desistiu de novo, e você nunca termina o que começa. Todo mês de janeiro você resolve ler a Bíblia toda. Isso não dura até abril. Não dura até abril. Você levanta um propósito de estar na igreja toda semana, todo domingo. Isso não dura 2 meses. Você começa a queimar, e começa a levantar desculpas para isso. Há tantas coisas que estão acontecendo, não é? Lembra daqueles espias, quando viram os gigantes da terra, né? A visão deles era, assim, exageradamente exorbitante a respeito da oposição. E diziam, nós somos como gafanhotos diante dos olhos deles. Lembram disso? Nós somos pequenos, nós não temos condição de entrar ali e ganhar nada, de conquistar nada. Não temos condição de fazer isso. Então, como nós estamos lidando com as dificuldades e com os medos? Toda dificuldade pode gerar medo, e ela vai gerar medo em alguma medida. A questão não é não termos medo. A questão é como lidamos com isso.
E como é que Neemias lidava com isso? Neemias não lidava com isso acreditando numa força psicológica inata nele. Perceba que no versículo de número 4 aqui, qual é a palavra que nós temos? Veja, essa frase invade um período de descrição de oposição. Neemias diz o seguinte: ouve, ó nosso Deus. A oposição estava posta. E o que é que Neemias faz? Ora. Neemias ora. Sanbalate, no verso 1, é mostrado como opositor da obra de Deus. O texto nos diz algo significativo, veja. Ele ardeu em ira. Ardeu em ira e se indignou. Há uma diferença, que Paulo usa muito essa diferença lá em Colossenses. Uma diferença de ira para indignação. A indignação é uma ira mais estendida, né? A ira é aquela explosão emocional de raiva, de revolta contra uma coisa. A indignação é a permanência dessa explosão. Ela não cessa, ela não arrefece, ela permanece. Então, Sanbalate não estava apenas com raiva no momento, né? Não era aquela raiva de alguém que deu um tranco em você no trânsito e depois a pessoa foi-se embora e você ficou normal. Ou não, né? Depende do tranco. E depende de qual era o lugar que você estava na estrada. Não era esse tipo de explosão. Ele explodiu e continuou indignado. O texto faz menção de pontuar isso para nós e começou então a escarnecer dos judeus. Não era apenas uma zombaria, era um escarnecimento, era uma diminuição. Veja como a posição de oposição de Sanbalate e Tobias era covarde. Ela não era apenas contra o trabalho, ela era contra as pessoas. Aqui nós podemos fazer uma consideração interessante, muito interessante, que em termos históricos, os judeus sempre sofreram isso. Sempre sofreram esse escarnecimento. Observe o livro de Esther. Observe aqui o livro de Neemias. Observe as grandes perseguições que os judeus enfrentaram na história, inclusive no nosso país, inclusive no nosso estado. No nosso estado. Observe o que aconteceu com eles na Alemanha. Em toda a história, nós vamos observar os judeus sofrendo esse tipo de perseguição, escarnecimento. E, historicamente falando, Deus nunca abandonou os judeus. Nunca abandonou o seu povo. Isso é significativo para nós, irmãos, porque nos ensina que nós também somos povo de Deus e que Deus nunca nos abandonará, mesmo em tempos difíceis de perseguição, de escarnecimento e de zombaria. Se você sofre algum tipo de coisa dessa natureza, ou já sofreu, ou irá sofrer no futuro, se lembre que historicamente isso está registrado. Então, comumente nós vemos cristãos passando por determinadas situações adversas de perseguição e se perguntando: o que foi que eu fiz? Uma das respostas possíveis é: você fez o que é certo. Essa é uma das respostas possíveis. A outra resposta é: você serve a Deus. Incomum seria se você tivesse paz absoluta nesse mundo terrível e caído. No último sermão eu falei sobre isso e torno a dizer que muitas vezes nós estamos buscando uma tranquilidade pecaminosa. Nós desejamos uma tranquilidade pecaminosa. Então nós queremos abrir mão, inclusive, da nossa fidelidade a Deus em prol de uma tranquilidade pecaminosa. Então eu prefiro não servir a Deus. Eu sei que Deus me chamou para a liderança, mas eu não quero, porque é difícil. Porque tem que lidar com pessoas difíceis. Porque tem que lidar com afronta. Tem que dar a face ao que fere. Não é assim que diz a Escritura? Dar a face ao que fere. Porque tem que virar o outro lado da face. E eu não suporto. Eu queria uma coisa mais fácil. Mais tranquila. Quero servir a Deus de modo mais tranquilo. Irmãos, isso é uma autoilusão tão grande. Veja o versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército e de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Vejam os termos, irmãos. Vejam os termos.
São termos de diminuição, pejorativos. O que estão fazendo esses fracos judeus? Nós vamos permitir isso, vamos permitir que eles sacrifiquem, eles terminarão essa obra, darão cabo da obra num dia só. Vejam a velocidade e a prosperidade do trabalho deles, e nós vamos ficar parados sem fazer nada, vamos deixar isso prosperar. Não, a gente tem que atrapalhar. Esse era o sentido. A gente tem que impedir esse negócio de prosperar. E vai ser assim tão rápido? O crescimento da obra de Neemias vai ser tão rápido assim e ninguém vai se opor, ninguém vai se colocar contra esse povo e contra esse homem? E aí veja o comentário de Tobias. Veja o comentário de Tobias, no verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que eles edifiquem um muro, vai vir uma raposa e vai derrubá-lo. Já viu aquele muro que o cabo que não sabe fazer um muro constrói, que o muro fica todo assim, parecendo a onda do mar? Né? Você passa assim, rapaz, der um vento nesse muro, ele vai cair. Essa era a ideia aqui de Tobias, né? O povo estava construindo uma muralha. Então, o que é que ele faz? Ele zomba com essa figura, né? Bom, se uma raposa chegar ali e andar no muro, o muro cai, porque não vai aguentar nem o peso da raposa. Estava diminuindo a obra. Então, aquele que se opõe, observe, ele não se opõe apenas à pessoa. Ele não diminui apenas a pessoa. Ele diminui o que está sendo feito. E, geralmente, não consegue fazer melhor. Geralmente, não consegue fazer melhor. Nós estamos lidando aqui com oposição externa à igreja, né? Eram inimigos do povo de Deus e se juntam agora com os samaritanos e estão em oposição ao povo de Deus com Neemias, que é a igreja. O povo estava trabalhando e a oposição estava vindo. Você também sofrerá oposição. Quer viver diferente disso? Então você tem que sair da esfera do evangelho, viu? Você tem que criar uma bolha sua e você fica lá dentro, sem contato com ninguém. Mas ainda assim vai ter oposição. Se você serve a Deus, a sua natureza pecaminosa vai se opor à vontade do Espírito no seu coração. Nós sempre teremos que lidar com oposição, inclusive oposição de nós mesmos contra a vontade de Deus, irmão. Nosso próprio coração se opõe à vontade de Deus. Então, no verso 3, nós lemos algo interessante, né? Estava com ele Tobias, o amonita, e ainda que edifiquem um muro, se derribará. Tobias se junta a todo esse processo de escarnecimento dos judeus. As oposições se levantam, elas se fortalecem, elas aumentam. Então a gente pensa assim, não, mas se eu estou fazendo certo, então a oposição vai diminuir. Porque a verdade prevalecerá. Nem sempre. A verdade sempre prevalecerá, mas nem sempre a oposição diminuirá. E às vezes o que a gente mais deseja é que Deus afaste de nós a oposição, né? Tire de perto de mim, Senhor, a oposição. Porque se o Senhor tirar de perto de mim os opositores, eu vou avançar mais. Não necessariamente. Porque o avanço depende de Deus. Pode estar dando tudo errado e Deus dizer, vai prosperar. A oposição pode se fortalecer e se levantar muito mais e Deus está dizendo, vai prosperar mais. A minha bênção está sobre isso. Eu quero que aconteça. E eu quero que tenha oposição. A vontade de Deus está governando. Oposições são possíveis de acontecer, meus irmãos, e podemos dizer com certo grau de certeza que elas ocorrerão à nossa vida em algum momento. Se você é líder, ou se você não é líder dentro da igreja, ou se você exerce algum tipo de liderança lá fora, na nossa igreja existem empresários, existem pessoas que trabalham na segurança pública, existem pessoas que trabalham no cargo de chefia e estão lidando diretamente com liderança. Aqui nós precisamos entender que estamos lidando com a liderança
piedosa. E a postura de Neemias era contra ímpios. Contra ímpios. E esse homem temia a Deus. Sabemos que existem lideranças ruins e prejudiciais, inclusive no meio do povo de Deus. Existem pessoas de extrema vaidade que se autopromovem e até usam um discurso relativamente espiritual e às vezes até um discurso reformado. Usam até as escrituras, até pregam as escrituras, até falam as verdades das escrituras, mas por trás disso há uma intenção maligna, vaidosa, terrível. Mas aqui não estamos falando disso. Não estamos falando de falsas lideranças no meio do povo de Deus. Estamos falando de verdadeiras lideranças íntegras que estão lidando com problemas de oposição externa à igreja. O texto nos ensina que devemos estar conscientes da maldade humana e da capacidade de oposição covarde à liderança piedosa. É isso que o texto está nos dizendo. Nós teremos que lidar com pessoas assim. Talvez isso seja muito duro de se ouvir, mas é o que a palavra está nos dizendo. Aprendemos que opositores vão se juntar em grandes grupos para fazer a oposição. E o interessante é que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm uma afinidade, sabe? Elas não têm uma amizade. A única coisa em comum que elas têm é o desejo de destruição de alguém. Então elas se juntam para causar a destruição daquela pessoa. Elas miram um alvo e se juntam para acabar com aquilo. Parece às vezes a classe política brasileira que se junta para acabar com o povo. Que parece que o objetivo da política do nosso país, de modo geral, é esse. É a classe se juntar para destruir o povo. Em várias frentes. Seja na área de saúde, seja na área da educação, seja na área econômica. Parece que está tudo orquestrado. Na verdade, podemos dizer com certo grau de certeza que está. Pelo príncipe deste mundo. Para a destruição do bem-estar da humanidade. Não nos surpreendamos com a força da inveja, meus irmãos. Não sejamos tomados pela surpresa da capacidade humana em fazer o mal contra o povo de Deus, em fazer o mal contra a igreja. Isto é possível e já aconteceu várias vezes na história. Não estejamos surpresos se em pouco tempo, ou em médio prazo ou longo prazo, tenhamos uma grande, soberba e avassaladora perseguição à igreja no nosso país. Porque isso já acontece de modo velado, através de vários mecanismos na nossa nação. Sanbalat e Tobias eram autoridades políticas. Mais uma vez, a Bíblia nos diz que a igreja sofre a investida daqueles que deveriam assegurar o bem do povo. E aqueles que deviam assegurar o bem do povo são verdadeiros causadores de males. O texto nos mostra que os poderosos da terra podem se levantar contra a igreja, e eles o farão, mas não prevalecerão. Veja o verso 4. A oração de Neemias. Diante daquela oposição, mais uma vez, não observamos Neemias dando uma resposta ácida ou partindo para a briga. Nós vemos Neemias dizendo o seguinte: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. A oração de Neemias aqui, ela se baseia, de fato, na afronta a Deus. Esses inimigos, quando afrontavam o povo, afrontavam a Deus. Nos lembremos daquele encontro que Jesus teve com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, e ele diz: por que você me persegue? Nós não temos nenhum registro bíblico que Paulo perseguiu Jesus, né? Também não temos nem que Paulo teve contato direto com Cristo, enquanto Cristo estava desenvolvendo seu ministério na terra. Mas Jesus quer dizer o quê? Quando ele diz: por que você me persegue? Ele perseguia a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Exatamente. Quando a igreja é perseguida, Cristo é perseguido. Em outro momento, Paulo vai dizer assim: aquele que destruiu o tabernáculo de Deus
Deus destruirá. O tabernáculo de Deus é a igreja. O santuário de Deus é a igreja. Aquele que destruir a igreja, Deus destruirá. Aqui Neemias está orando exatamente quanto a isso. Senhor, ele se opõe à tua vontade, porque era a vontade de Deus que o muro fosse erguido. Era a vontade de Deus que a reforma acontecesse. Era a vontade de Deus que isso prosperasse. Nós podemos nos lembrar também aqui do que enfrentou Martinho Lutero no século XVII. Aquele homem teve contato com o texto sagrado, escreveu as suas teses, fixou aquelas teses na porta de uma capela. E ali um grande movimento acontece. De fato, vários inimigos se levantam, a própria igreja romana se levanta a fim de destruir Lutero. A intenção era a destruição total daquele movimento. Isso se perpetuou por muitos anos. Muitos e muitos anos. Houve gerações de reformadores que continuaram enfrentando perseguição e dificuldades. Inclusive no nosso país, quando a pregação do evangelho chega pelo viés da teologia reformada. Isso acontece claramente na história do nosso país, quando nós lemos a respeito daqueles mártires que foram perseguidos aqui, enviados por João Calvino. Aqueles homens enfrentaram grandes dificuldades e grandes oposições. Satanás usou autoridades religiosas para perseguir os reformadores. Satanás usou autoridades políticas para perseguir os reformadores. Mas Deus protegeu os seus profetas mais uma vez. O texto vai nos dizer, no verso de número 6, o seguinte: assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O texto vai nos mostrando essa dinâmica da disposição do coração do povo. A perseguição estava acontecendo no começo e o povo estava animado ainda. Não, nós vamos resistir. E, via de regra, é sempre assim, né? Martin Lloyd Jones nos diz que as histórias das Escrituras, elas são um padrão histórico para o que acontecerá em tempos futuros também. Quando nós olhamos para a Escritura, nas histórias que nela estão contidas, principalmente no que se refere a perseguições, nós vamos perceber que esse padrão vai se repetir. E esse padrão se repete. No início da perseguição, o povo ainda continua com vigor, continua animado, continua firme. Não, nós vamos prosseguir. A gente pode morrer aqui, mas a gente vai prosseguir. Nós vamos morrer em nome de Cristo, como a igreja disse muitas vezes. Mas muitas vezes, na perpetuação da perseguição, o povo foi retroagindo, foi desanimando. Observe a peregrinação de Israel no deserto. Como muitas vezes o povo foi desanimando por causa da dificuldade. Embora não houvesse uma perseguição, mas haviam grandes dificuldades. E o povo foi desanimando, 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 e desejando não mais a vontade de Deus, mas saciar a sua própria vontade. Isso é um padrão para que nós observemos nas Escrituras. O texto vai dizer no verso 7 agora: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Não era uma questão mais de fala. Agora a gente vai matar todo mundo. A gente vai atacar fisicamente. Porque se não pararam através do nosso discurso, agora vão parar através da força do braço. E a perseguição acontece sempre assim. Ela começa de modo ideológico. E ela avança para a guerrilha, para a força física, para a violência. Verso 9. O que é que esse homem de Deus fez? Diante da ameaça agora da agressão física. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Observe que a estratégia de Neemias agora avança. Agora era o tempo de avançar. Então ele vai dando cada passo, ele não se precipita. Então lá atrás, quando começa aquela conversa toda de perseguição, ele não se levanta imediatamente e diz: não, vamos nos proteger.
fisicamente. Vamos nos armar para nos protegermos fisicamente. Não, a questão era só a oração. Senhor, nos livre. Senhor, nos proteja. Senhor, seja por nós. Peleje por nós. Foi isso que ele disse no capítulo de número 2. O Senhor vai pelejar por nós. E ele vai dizer isso novamente aqui. Mas agora ele ora e ele diz: vamos colocar guardas. Porque nós devemos ter prudência. Por que Neemias faz isso? Deixa eu considerar algumas coisas aqui com os irmãos a título de aplicação. Mais uma vez, a Escritura vai nos mostrar um ponto-chave nessa pequena porção que lemos agora, que é a oração, presente em todo o tempo da crise, em todo o tempo da dificuldade. Neemias roga a proteção de Deus, porque ele confia que Deus o fará através de mecanismos que Deus dispõe a usar. John Knox escreveu um tratado sobre oração. John Knox foi um reformador escocês, pupilo de João Calvino. E uma frase crucial no livro de Knox é a seguinte: não orar em tempos difíceis é negar a Deus. Não orar em tempos difíceis é negar a Deus. A oração deve acompanhar toda a nossa caminhada, principalmente em tempos difíceis. Nosso trabalho deve ser regado por oração, porque certamente seremos assolados por dificuldades. Sejam elas diretamente de Satanás, sejam elas através de seres humanos. Porque quando ele não vem, ele manda um emissário. Né? Quando ele não vem, ele manda um mensageiro. Sanbalat e Tobias aqui representam Satanás para o povo de Deus. Cada um de nós tem um Satanás. Ou vários. Quem é o seu Satanás? Os artifícios de Sanbalat e Tobias começam com desdém e zombaria. Meu conselho para você, minha aplicação para você nessa manhã: não responda zombarias. Não responda. Ore. Não responda o desdém, não responda a diminuição. Ore. Ore e confie ao Senhor. Vamos ver o verso 10. Então, disse Judá, observe a dobra dos sentimentos do povo. Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Junta aqui cansaço físico, limitação da equipe e oposição. Olha, cansaço e oposição, quando se juntam, é paralisante. O Dr. Martin Lloyd Jones conta que recebeu um pastor, se eu não me falha a memória, foi por meio de uma carta. Ele recebe uma carta de um pastor dizendo que não aguentava mais os estresses do ministério. Ele não queria mais ser pastor. Ele começa a relatar todos os problemas ocorridos, que eram muitos, e eram intensos, e eram desgastantes, e eram realmente desmotivantes, e eram realmente paralisantes. Então se juntava a oposição ao cansaço. O Dr. Lloyd Jones lê e responde. Brevemente, sabiamente, objetivamente. Tire férias. Descanse. E aquele pastor descansou, voltou ao ministério, e o pastor Martin Lloyd Jones perguntou: vai deixar a igreja? Ele disse: não. Quando cansaço e oposição se juntam, são paralisantes. O povo aqui já estava cansado. Os recursos eram poucos. Veja o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos. Continua o relato.
Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, irmãos, qual era a situação? Estamos cercados. Nós estamos encurralados. Não há o que fazer. Nós vamos nos entregar. Nós não temos condição de resistir a isso, né? E aqui o relato de Judá está sendo posto. E aí Neemias, o líder, humano como todos os outros irmãos que estavam ali, com fraquezas e temores, igual a outros irmãos que estavam ali. Então, o que é que nós temos? Veja o verso 13. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Vamos nos preparar para o ataque. Nós estamos em oração, nós estamos confiando no Senhor, mas nós devemos proteger as nossas mulheres e as nossas crianças. Nós devemos nos colocar numa situação em que possamos proteger o mínimo do nosso povo. Nós não podemos encarar isso como covardes. Nós não podemos somente baixarmos a cabeça contra tudo isso e perdermos sem lutarmos, porque nós estamos lutando pela causa de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, essa é a orientação. As famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e seus arcos. Ele sabia o que estava fazendo. Ele era estratégico. Veja o verso 14. Inspecionei, me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo. Isso é incrível, irmão. Isso é incrível. E Neemias não era coach. Nós oramos, nós pensamos e organizamos como vamos fazer. Então, o que é que eu digo a vocês agora? Não tenhamos medo. Ele não chegou diante daquela situação, diante do povo. Disse, meus irmãos, e agora? Meu Deus. Vamos orar. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Ele podia ter feito isso, né? Como ser humano fraco. Ele podia ter feito isso. Mas ele não fez. Ele não desapareceu. Não é aquele que está na frente, de repente, na hora do circo pegando fogo, o caba some. Mr. M, né? É o líder Mr. M. O caba some. Não, ele estava lá. Ele disse, irmãos, não tenhamos medo. Ele continua. Por que a gente não deve ter medo? A gente deve lembrar do Senhor, que é grande e temível. Deus pelejará por nós. Vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Veja como ele vai especificando. Deus lutará por nós. E por que ele mandou o povo se preparar com armamento? Porque Deus vai pelejar por nós nos usando. Não foi assim na entrada de Canaã? O povo de Israel não era militar, não tinha uma tradição militar em Israel, como tinha em Canaã. Canaã tinha vários povos, e povos armados, experientes em guerra. Israel não tinha aquela experiência de guerra. Mas Deus foi com o povo. Quando olhamos ainda anteriormente, com Abraão, Ló é tomado, sequestrado, e Abraão vai com poucos homens resgatar o sobrinho. Vocês se lembram dessa passagem? Estrategicamente, Abraão espalha os homens. Eram poucos em relação ao exército opositor. E Abraão vence a guerra, mas não é Abraão que vence a guerra é vencida pelo Senhor. Mas Abraão foi estratégico. E Abraão não era um líder militar. Moisés não era um líder militar. Josué era um líder militar, porque ele viu a coisa se desenvolver na peregrinação. Então já era uma outra geração.
Deus é quem vence as nossas batalhas, mas ele nos usa mesmo em meio às nossas inabilidades. Deus não precisa de uma exímia habilidade para a batalha, para que Ele nos dê uma vitória, mas Ele quer que o seu povo lute. Você tem que lutar. Você tem que se levantar para a batalha. E ao mesmo tempo confiar no Senhor. E saber que a força dos seus braços para lutar não está em você mesmo, ou na sua inteligência, ou na sua capacidade. A força vem do Senhor, mas Ele quer que você lute, que você avance, que você diga, não teremos medo, porque o Senhor pelejará por nós. Nós não devemos nos esquecer, irmãos, que o Senhor pelejou pelo seu povo, continua pelejando pelo seu povo, e sempre pelejará pelo seu povo. A Escritura vai nos dizer em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, que certamente a opressão faz o sábio ficar louco, tolo. A pressão de uma circunstância terrível pode enlouquecer até a pessoa mais prudente. Ela pode se perder nos seus pensamentos, no seu desespero e esquecer-se de lembrar de que Deus é quem peleja. É interessante essa palavra que o texto em português menciona, quando Neemias fala ao povo, lembrai-vos do Senhor, porque esta palavra lembrar, ela é uma palavra correlata na teologia de Deuteronômio para guardar. Essa palavra é muito mencionada por Moisés em Deuteronômio. Lembrem, guardem, lembrem, guardem. Lembrem, guardem. A ideia de lembrar aqui não é apenas trazer a memória, mas apropriar-se dos feitos do Senhor. Deus fez. Ele agiu. E Ele agirá. Deus guardou. Ele guarda. E Ele guardará. Neemias está dizendo, nós temos que nos apegar a isso. E aí eu quero fazer aqui mais uma aplicação. Deus é quem guarda a sua mente. Você não vai enlouquecer. Você não vai ser tomado pela desesperança e pelo desespero. Você não vai desacreditar. Deus é quem guarda a sua mente. Deus coloca guardas na sua mente. Assim como Ele protegeu o Éden com um querubim e uma espada. Assim como Deus orientou o seu povo de que Ele o guardaria como uma muralha. Assim como o texto no Salmo 46 nos diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente, Deus coloca guardas na sua mente. Não tema o inimigo, não tema a oposição, não tema a dificuldade. Não tema. O medo estará dentro de você para ser vencido, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Você se lembra da primeira vez que você pegou um automóvel para dirigir? Você se lembra? Foi bom? Foi uma boa experiência? Na minha eu bati, na primeira vez. Meu pai olhou assim, melhor você esperar um pouco mais, meu filho. Você lembra da sensação de insegurança, né? Parece que você está em cima de um boi brabo, que você não consegue segurar ele, né? E meu pai dizia assim, se você não frear, ele vai. É você que tem que dizer a ele para ele não ir. Então, se você não botar o pé no freio, ele vai. Eu me lembro de uma curva que eu fui perto de casa, assim. Meu Deus. Meu pai do meu lado, coitado. Uma curva assim, e um carro, né? Ele disse, se você não frear, você vai bater. Ah, foi dito e feito, eu não freiei, não. E tome no carro, né? Hã? Meia embreagem na ladeira, né? Coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Pronto, isso aconteceu comigo também. Eu tava no Derby, em Recife. E se os irmãos lembram de um antigo Hiper Bom Preço que tem no Derby, né? Hoje é o Walmart. E tem uma subida assim, né? Tem uma subida. E vez por outro, o sinal fecha ali. Aí você fica entre o céu e o inferno. Você fica ali no purgatório, né?
Tem que sair com minha embreagem. Assim, e agora? Aí teve uma vez que eu passei umas meia hora ali, né? Você tem aquela sensação de insegurança, você não sabe operar, você não sabe fazer, né? Como era para nós difícil olharmos, por exemplo, para o avanço da tecnologia e usarmos tudo que os nossos smartphones oferecem hoje. Não, não sei mexer nisso. Não sei lidar com isso. Não sei para onde vai. Não sei o que fazer. E muitos de nós hoje operam isso tranquilamente, né? Idosos da igreja operam tranquilamente, fazem pagamentos de conta, transferência, Pix, tudo. Mas no início era insegurança, né? Se eu mandar em vez de R$ 10 aqui, eu mandar 1.000, né? Você fica com medo, né? O mais seguro é você não ter 1.000 na conta, então você não vai errar de jeito nenhum, né? Mas o tempo vai passando, você vai adquirindo segurança. Há coisas na vida que nós nunca vamos ter segurança, né? Em lidarmos com elas, porque não estão sob nosso domínio. Não está sob nosso domínio uma enfermidade grave de um ente querido. Não está sob nosso domínio. Não está sob nosso domínio um câncer. Não está sob nosso domínio. Não está sob nosso domínio um aneurisma cerebral. Não está sob nosso domínio as limitações da vida. Não está sob domínio de alguém tetraplégico conseguir andar sozinho e fazer tudo sozinho de novo. Então existem coisas que não estão sob nosso domínio. Nesse momento, o que é que a gente tem que lembrar? O Senhor pelejará por nós. Se eu tenho forças, Ele me usará. Se eu não tenho forças, Ele fará por si mesmo. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele usa todos os recursos que Ele tem. Um teólogo norte-americano chamado John Frame desenvolveu um conjunto de pensamentos teológicos que ele chama de teologia do senhorio, ou triperspectivismo. Ele encara as coisas sempre por três perspectivas. E essa abordagem de Frame é muito interessante para várias coisas na vida. A primeira perspectiva que ele nos mostra é a perspectiva normativa. Para tudo existe uma norma. Não é? Para tudo existe uma norma. Então, existem placas de trânsito, existem semáforos, existem leis de trânsito, esta é a norma. Você precisa conhecer a norma. Quando você vai tirar a sua habilitação, você estuda as normas. Ninguém tira uma habilitação sem saber para que é aquela luzinha vermelha. Você é instruído. Ninguém tira uma habilitação sem saber o que é um E com um risco no meio, assim. Né? Apesar que tem gente que não sabe, né? O que significa. Aquilo é a norma. É a perspectiva normativa. Os crentes também têm uma norma. As Escrituras. Nós vivemos por esta norma. Ela nos diz como vivermos, como agirmos, como pensarmos, como procedermos, como desejarmos sentir certas coisas ou todas as coisas. Mas não é essa norma apenas que existe. Essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é a situacional. A depender do momento que nós estamos vivendo. Exemplo, perspectiva situacional. Você está dirigindo, voltando de viagem, à meia-noite. E você tem que passar pela Avenida Agamenon Magalhães. Com aquela tuia de controlador de velocidade. E aí você percebe que duas motos estão lhe seguindo faz tempo. E o sinal fecha. Você faz o quê? Desobedece, crente. A lei de trânsito. É. Existe uma perspectiva normativa, mas existe uma perspectiva situacional. Né? Eu sei qual é a norma, mas a norma maior do que o semáforo vermelho para eu parar é a preservação da minha vida. Não é assim? Há uma questão superior. Então, se eu estou em perigo de morte, eu preservo a minha vida. Então, eu estou numa perspectiva situacional. Mesma coisa acontece nas Escrituras várias vezes. As Escrituras apresentam isso. Uma perspectiva situacional
que possivelmente irá se conflitar com a perspectiva normativa. Aqui, nessa passagem, nós temos perspectiva normativa e perspectiva situacional. Perspectiva normativa, Deus queria que o muro fosse edificado. Perspectiva situacional, o povo de Deus tinha opositores. Embora a obra estivesse sendo feita, tinham opositores. Mas a terceira perspectiva que Frame nos apresenta é a perspectiva existencial, que é aquilo que acontece dentro de nós. E essa é, agudamente, um problema difícil. Porque maior do que uma oposição externa a nós, é o medo dessa oposição que está fora de nós, mas que está presente dentro de nós. Então, isso pode me parar. A oposição de fora não pode parar o povo de Deus. Mas o medo a essa oposição de fora pode. E agora o que estava acontecendo com o povo de Deus era isso. Nós não temos forças. Eles vão nos matar. Nós estamos cercados. O que é que a gente vai fazer agora? O que é que resta para nós agora? Veja que as perspectivas do povo começaram a se conflitar. Como era que o povo tinha que encarar? A perspectiva geral da coisa, a norma, é que Deus quer que a gente avance. A perspectiva da situação é que a coisa está difícil para nós, mas Deus quer que a gente avance. E se Ele quiser que a gente avance, Ele vai dar os meios para a gente avançar. E se não for afastando de nós a oposição, Ele vai dar o meio para a gente avançar, mesmo com a oposição acontecendo. Nós estamos com medo, perspectiva existencial. Nós estamos com medo, mas Deus quer que a gente avance. Então a gente vai avançar. Eu temo, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus quer que eu faça. Então eu vou. Frame ainda fala algo muito interessante sobre isso, que eu vou tocar daqui a pouco, sobre os atributos do senhorio, que era o que o povo também teve corrompido na sua mente. Quais são os atributos do senhorio de Deus? Autoridade, controle, presença. Deus tem autoridade. Deus controla tudo. E Deus está presente. Quando isso é corrompido na mente do povo que está sofrendo oposição, o que é que o povo se esquece? Se esquece da autoridade de Deus. Se esquece do controle de Deus. E se esquece da presença de Deus. Veja como isso está ligado aos nossos medos, às nossas ansiedades. Notemos, irmãos, que os judeus estavam aterrorizados. Eles estavam em pânico. Eles esperavam a derrota e não a vitória. A luta e a oposição pode nos cegar e pode nos invadir. Sabe o que é o medo excessivo, o temor excessivo dos homens? É quando aquela postura do opositor invade você e toma você completamente. É como se ele estivesse dentro de você, governando você. Enquanto a Escritura diz, não, eu apenas sou o Senhor teu Deus. Eu apenas sou o Senhor teu Deus. Eu apenas governo a tua vida. Por isso que a Escritura nos diz a não termos temor a homens. Nos ensina a honrarmos as autoridades. Nos ensina a amarmos aqueles que o Senhor nos dá como líderes piedosos. Mas a Bíblia não nos estimula a termos temor de homens. De ninguém. O texto nos mostra como liderados podem ser tomados pela impaciência e pelo temor de homens. E esse medo dos liderados podem contaminar os líderes. Eles tinham medo dos opositores e agora estavam dizendo a Neemias, rapaz, não vai não, vamos voltar, vamos acabar com ele, vai morrer. Mas não tinha nem como retroagir aqui, irmão. O muro já estava na metade, as brechas estavam tapadas, a coisa estava avançando. E o texto, mais uma vez, nos mostra a lucidez de Neemias. Um homem sábio, lúcido. Nós estudamos anteriormente o livro de Daniel e percebemos exatamente esse tipo de sabedoria celestial em Daniel para lidar com os conflitos da cultura babilônica. Aqui nós estamos lidando com um contexto diferente. Neemias é um verdadeiro estadista. Neemias é um verdadeiro administrador. E um administrador lida com crises. Na verdade, o texto nos ensina que também nós somos administradores, nós somos mordomos, porque nós vamos lidar com várias crises na nossa vida.
Nós vamos ter vários Sambalates e Tobias dentro de nós, não apenas fora de nós, nos cercando e nos dizendo: não vai avançar, você é fraco. Você é fraco, olha o que você é, olha como você errou, olha o que você fez, você não vai conseguir. Isso não é uma mensagem motivacional, mas de fato é uma mensagem encorajadora do Espírito Santo para o povo de Deus. Que nós não estamos confiados nas nossas limitações, nem confiados nas nossas qualidades, nós confiamos no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O líder deve ter muito cuidado para não ser tomado pelo medo vindo dos liderados. Sua visão dos atributos do senhorio, de autoridade, controle e presença deve ser constante. Constante. A história vai nos dizer que na Segunda Guerra Mundial, plena guerra acontecendo, Campbell Morgan, pastor da capela de Westminster, pastor titular, resolveu deixar a igreja. Martyn Lloyd-Jones era seu auxiliar, e muitas coisas aconteceram, a igreja começou a entrar numa crise financeira muito grande, não havia condição de sustentar 2 pastores. Campbell Morgan era um dos grandes pregadores daquele período, grande pregador. Martyn Lloyd-Jones não era um iniciante no ministério, mas era bem mais novo. A história nos conta que Campbell Morgan geralmente pregava de manhã e Martyn Lloyd-Jones pregava à noite, e tinham, às vezes, públicos até distintos, porque gostavam de determinados pregadores. Um gostava de um, outro gostava de outro. Em uma altura, Campbell Morgan, já idoso, resolve deixar o pastorado. A discussão foi em torno do sustento. Os diáconos se reuniram com o pastor e ele disse: eu sou velho. E a guerra está acontecendo. E ele é novo. Eu vou sair. E ele continua o trabalho. Aquela era uma igreja congregacional. Ainda é. O fato é que Campbell Morgan sai no meio da guerra, irmão. E Lloyd-Jones fica sozinho. Os biógrafos contam que em determinado dia, num culto de oração, um momento de oração no culto, Lloyd-Jones estava orando. E uma bomba caiu perto da igreja. Você imagina... Lembra disso, pastor, desse episódio? Você imagina o barulho. Imagina a cara do povo. Vai morrer agora. O reverendo parou a oração no meio, esperou o barulho da bomba arrefecer e disse: Senhor, continuamos a oração nesse momento. E disse ao povo em uma ocasião: nenhuma bomba cairá na nossa igreja. E não caiu não, irmãos. Deus preservou o povo, preservou a igreja, preservou o prédio. Isso é fantástico. Deus podia não ter preservado, mas ele quis preservar. E aquilo era um testemunho de sua fidelidade ao povo naquele período, naquela igreja. Certamente, o medo do povo, o medo dos líderes, podia ter contaminado o coração de Lloyd-Jones. Sua esposa viajava para o país de Gales com as filhas e Lloyd-Jones estava no epicentro do furacão, pregando o evangelho na Inglaterra. Sabendo que amanhã ele poderia não ter condição mais de escrever uma carta para sua esposa, porque ele podia ter perdido um braço ou perdido a vida. Escrevia para sua esposa dizendo: cuide das meninas. É incrível as falas dele, o tamanho do carinho que ele tinha pelas filhas. Cuide das meninas. Em uma carta ele disse: não deixe de comprar livros para elas. Elas precisam estudar. Elas precisam ler. Elas precisam conhecer as coisas, conhecer o seu Deus. Sinto falta de vocês comigo, mas o tempo é difícil e eu preciso continuar pregando o evangelho. A guerra terminou e aquela família foi preservada pelo Senhor e a igreja teve um crescimento estratosférico, impressionante. Um líder tem que ter cuidado para não ser tomado pelo temor do povo.
Veja o verso 13. Vamos caminhando para o fim, meus irmãos. Ou melhor, verso 15, perdão. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Percebe um detalhe aqui, que são os homens que estão fazendo isso. Porque as mulheres tinham que ser protegidas. Porque é função dos homens proteger as mulheres de uma sociedade. E não tem machismo aqui. Tem proteção. Os homens devem proteger as mulheres. Percebe que aqui Neemias diz, bora, minhas irmãs, trabalhar, oxê. Bora. Pega aí a espada. Pega uma menor aí, porque é muito pesada. Elas estavam sendo protegidas. Homens de minha congregação, protejam sua esposa, suas filhas, sobrinhas. Você foi chamado para a guerra e elas para cuidar de você. Você é que tem que assumir o risco, não elas. Não invertam os papéis. Não abrace a frouxidão de nosso tempo. Não abrace a moleza da masculinidade do nosso tempo. Você foi chamado para protegê-las. Você é que estará em risco. E quem cuida de mim, pastor? Deus. Deus cuida de você. É Ele quem cuida de você. Não treinemos os nossos meninos, os nossos moços, para serem frouxos também. Deixa eu usar uma metáfora. Treinemos para que eles sejam guerreiros valentes, que lutam pela verdade de Deus, que lutam pela justiça, que lutam pela proteção de suas famílias. Não é? Que colar a gente vê um vídeo na internet, né? Um camarada que para com a bicicleta para assaltar o casal, o cara sai correndo e deixa a menina. O ladrão tem pena da moça, né? Não, vá. Um homem desse do seu lado, você já tem um castigo suficiente da sua vida. Seja corajoso, meu irmão. Valente. Valente no Senhor, seu Deus. É triste vermos que na nossa época, no nosso tempo, mulheres estão ensinando homens a serem valentes. As esposas estão exortando seus maridos a serem corajosos. Tenha coragem, meu filho. Vá. E ele dizendo, mas eu não consigo. Mas eu tenho medo. Você vai ter medo, meu irmão. Você vai ter medo. Eu também tenho. Tem algum homem aqui que não tem medo? Dos desafios do mundo, não tem medo? Você vai ter medo. Mas o chamado do Senhor é para que você assuma seu posto. E que você faça o que Deus disse para você fazer. E confie que o Senhor lhe dará força. Lhe dará condições. Lhe dará ânimo. É Deus quem fará isso. Mas você tem que assumir a sua postura diante de Deus. Não ficar esperando um milagre. Não tem espinafre do Popeye, meu irmão, para você ser valente. Você tem que assumir a sua posição. Você não vai tomar um negócio e ficar forte. Não vai... Lembra do biotônico Fontoura? Minha mãe dizia, tome, que você vai ficar forte. Tá negócio ruim, parece que você está tomando ferro. Não vai ter. Você precisa tomar a sua posição, a posição que Deus nos chamou. Os homens precisam ouvir o chamado de Deus a reassumir o seu papel na igreja e na sociedade, no mundo, irmãos.
reassumirem o seu papel, tomando uma perspectiva bíblica como modelo. Veja o que o texto continua dizendo aqui. Veja só, no verso 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra mão segurava a arma. Eu trabalho e eu protejo. Eu trabalho e eu protejo. Isso aqui é bíblico. E isso aqui não está ultrapassado. Não está. Então um bandido invade sua casa. Ele quer violar suas mulheres da casa. Você faz o quê? Você sobe no sofá e fica chorando? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Ligar para o Uberossi. Ubera, manda aqui uma viatura. Ele nem está aqui hoje, coitado. Você precisa tomar uma posição. Meninos devem aprender a ser valentes. E, inclusive, aprender coisas úteis para proteger as mulheres. Saia do balé e vá aprender uma arte marcial. Aprenda a defender as mulheres. Pare com isso aí besteira que você está assumindo aí, que não tem nada a ver com masculinidade. Aprenda com uma mão edificar e a outra lutar. Aprenda a tomar uma posição de um macho. Um macho. E quando a Bíblia fala disso, não está falando de um homem autoritário, não está falando de um homem abusivo, não é isso. Está falando de um homem corajoso, forte, que se sacrifica pelos outros. Porque uma vida que não é dedicada a outros não vale a pena de ser vivida. Porque o homem mais importante da história morreu pelos outros. Você já parou para observar aquele Salmo 23 que diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, né? O meu cálice transborda. Quando nós observamos aquele salmo numa perspectiva cristológica, Jesus é o pastor, né? Ele é o pastor. E ele preparou uma mesa para os seus inimigos. Ou Deus preparou uma mesa para os inimigos do seu filho. E o seu filho disse aos seus inimigos: venham e comam comigo. Nós somos esses inimigos. Não houve coragem maior do que ir para uma cruz, morrer pelos inimigos. Então, o que resta aos homens da igreja? Serem fortes, corajosos, destemidos. O texto continua no versículo de número 18, não é? Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correr a ter convosco, o nosso Deus pelejará por nós. É interessante esse versículo 20, porque Jesus e Paulo usam essa figura, né, antiga de quando a trombeta é tocada a uma reunião do povo, a um ajuntamento do povo. Isso vai acontecer na volta de Jesus, né? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então Jesus juntará o seu povo. A ideia da trombeta aqui é reunir o povo. E Neemias estava dizendo o seguinte: nós estamos trabalhando, mas estamos muito longe uns dos outros. E nós precisamos cuidar uns dos outros. E temos que ter um mecanismo para nos juntarmos, porque seremos mais fortes se estivermos juntos. E Deus pelejará por nós. A unidade é fundamental para se vencer uma guerra. Um exército dividido não consegue vencer um inimigo maior. A igreja precisa estar em unidade para lutar. O verso 21 nos diz: assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas.
Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Percebe, irmãos, o verso 20, 21 e 22, que os homens eram aqui incumbidos de um trabalho exaustivo, porque o tempo era difícil. E eu quero me dirigir mais uma vez aos homens. Talvez, meu irmão, você esteja esgotado, cansado, esmorecido. Mas eu preciso lhe dizer que num período de guerra não tem como ser diferente. Nós seremos ocupados de várias formas, né? Veja que aqui no versículo 21 nós temos um detalhe, 22 temos um detalhe interessante. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um do seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Era exaustivo. O tempo de descansar vai chegar, mas na guerra só dá para dar um cochilo mesmo. É assim, a guerra é assim. Porque se você dormir demais na guerra, você morre. Não dá para dormir 8 horas na guerra. Não estou falando em termos físicos, viu? Estou falando em termos espirituais. Não dá. O sono na guerra é apenas para me dar um pouco mais de energia, mas eu tenho que continuar lutando. E se minhas forças acabarem, o Senhor pelejará por você. Quando a nossa força termina, de Deus nos capacita para continuarmos. E para não dizer que a liderança de Neemias era assim: vão lá, que eu vou ficar aqui olhando. Eu só vou dar as coordenadas aqui. O treinador, o trainee, vai ficar só aqui dizendo, né? Jogada 2, tal, 4, vai pela direita. No escanteio, visse aquela jogada que a gente treinou, e eu só estou aqui sentado tomando água de coco, não. Porque verdadeiros líderes, eles estão no campo de batalha. No campo de batalha. E Neemias nos ensina no verso 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Impressionante. Ele sabia que todo mundo estava cansado, né? E ele não chegava assim: olha, veja só, pessoal, veja, eu sou o líder, sou Neemias. Você sabe o meu currículo, copeiro do rei, né? Respeitado, PhD em servir vinho à majestade. Então agora eu vou dormir e vocês me guardam. Não deixe ninguém me atacar, nem uma muriçoca vir aqui. Fica todo mundo com a raquetezinha aí em cima de mim. Bota 2 moços desses, 2 meninos fortes desses para ficar me abanando com a palma de bananeira. E eu vou descansar. Não, ele estava do mesmo jeito. As nossas vestes não eram largadas, a nossa arma também não. E a gente estava junto lutando. Se o povo está se desgastando no combate, o líder também. Se o povo está envelhecendo na guerra, o líder também. Se o povo está sofrendo privações na guerra, o líder também. Se o povo tem sede, o líder também. Você se lembra de Davi, daquele episódio de Davi, que os valentes foram lá e ele disse que queria comer mel? Lembram disso? E ele estava cansado. E os homens foram lá, se colocaram em perigo, trouxeram mel para ele. Você se lembra da reação de Davi? Foi água, né? Foi quando que foi mel? Foi, Saul. Foi isso mesmo. Foi água. É isso mesmo. E aqueles homens trazem água para Davi. Qual foi a reação de Davi? Vocês lembram? Ele não aceitou. Porque ele não se colocava como melhor do que os seus homens. Vocês se colocaram em perigo por causa de mim. É libação ao Senhor. É uma oferta ao Senhor. Um líder não abandona os seus liderados na batalha. Neemias orienta o povo, irmãos. Um líder não deixa seus liderados sem orientação, sem direcionamento. Daí a importância do líder
e de sua autoridade na direção. Percebe que um líder, ele espelha aqueles atributos de senhorio que John Frame fala. Ele tem autoridade, no bom sentido, ele tem controle e ele tem presença. Ele está lá, ele é autoridade e ele sabe lidar com a situação. Ou pede sabedoria a Deus para lidar com a situação. Sem uma devida perspectiva do plano de Deus para nós, como cristãos, e para a nossa liderança, o que vai nos sobrar? Duas coisas: ou tirania ou covardia. Com a perspectiva correta das Escrituras, nós aprendemos o que é uma liderança saudável e fiel, como era a liderança de Neemias. Por fim, a gente pode se perguntar qual é a importância do livro de Neemias, por exemplo, para o Novo Testamento. Você encontra várias citações no Novo Testamento a vários livros. Você se lembra de alguma do livro de Neemias? Alguma referência ao livro de Neemias? Jesus falando sobre o livro de Neemias? Como diz Neemias? Mas as verdades contidas em Neemias, ou os princípios, melhor dizendo, contidos em Neemias, estão no ministério de Cristo, irmãos. Cristo lida com a oposição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Cristo lida com a oposição dos governantes. Cristo lida com a zombaria. Lembra da cruz? Ele foi zombado. Se Neemias era um bom líder, Jesus era o líder perfeito. Ele é o líder perfeito. E que esse líder perfeito lidere a nossa vida sempre. Vamos orar? Oh Deus.